Aí sim, Marchão. Você viu que funcionou, né? Eu fui testar o microfone, mandei pra todo mundo. E aí, Rogerinho? Vocês viram, né? A ideia do microfone foi tudo testado, né, meu? Foi tudo. Isso aí tá ansioso pra falar de ansiedade, né? Vambora. Aí não, hoje você foi number one, hein, meu. Grande Eloy, tamo junto, Eloy. Rogerão, Paula, beijo pra vocês. Márcia. Pastor Márcio, estamos na área, pastor. Bom te ver. Filipucci. Tamo junto, Pedro. Paz, Marcia. Rogerinho, bom te ver, hein? Ó, aí sim, Paulo e Rogério na área, aí sim, meu. Hoje tem qualidade aqui, meu. Audiência de qualidade, hein, meu. Só fera hoje, hein. Malfate tá aí. Ó, amanhã tem live do Malfate 15, hein. Grande Adilson, São Paulino. Quer dizer, palmeirense, errei. Calma aí, pessoal, só um minutinho que o Davi já tá chegando já pra gente começar. Deixa eu até ver se ele já tá aqui. Você não tem não, né, Márcio? Eu tenho ansiedade por mim e por você. Hoje eu vou contar uma boa aqui de ansiedade minha pra vocês. Como é que o Davi já tá entrando já? Calma aí, meu povo, calma aí. Calma, Paula, calma que vai ter uma história sobre isso. Sabe que todos têm que ter uma história, né? Hoje vai ter uma. Calma lá, deixa o Davi entrar aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, meu povo. Ó, vocês viram a atrapalhada que eu fiz aí, né? Quem tem nome depois da letra K recebeu uma mensagem minha aí fazendo um teste. Eu testando aqui pra ver se estava bom o microfone. Mandei pra todo mundo mensagem. 1, 2, 3, teste. Mas aí foi bom, vocês viram a minha resposta? Eu falei, ó, isso aqui é pra saber quem tá online e vai ter que assistir a live. Aí o pessoal ficou até encabulado, né? Foram me zoar, falar que eu tinha errado aí, ó. Tá vendo? Agora teve todo mundo que vir. Tem uns pelegos aí que me responderam e ainda não entraram aqui. Deixa eles. Tá bom? A Vi já tá entrando já. Só tá fazendo a conexão. Só um minutinho aí, pessoal. Só um minutinho que nossa internet não colabora muito. Golias, tá ok? Eu tava ansioso pra live de ansiedade, aí eu mandei o áudio pra todo mundo aí. Tava ansioso se ia funcionar o fone, se não ia. Aí mandei tudo errado aí a mensagem. Calma aí, vamos tentar conectar aqui de novo, que tá caindo a conexão, mas
Só um minutinho. Pastor, mandei pro senhor aí a mensagem, ou a conexão. Vê se o senhor recebe aí. Não, hoje eu... Só um minutinho, meu povo. Só um minutinho que já começaremos. Estamos com uns probleminhas técnicos aqui. Só um minutinho, só um minutinho. Enquanto isso, vamos falar de política. Bolsonaro ou Dória? Você é doido. Falando isso aí dá briga, hein? Calma aí, meu povo. Tá vendo? Falei que ia falar de Dória, Bolsonaro. O pastor falou, não deixa eu entrar logo aí para acabar com esse assunto aí, senão o pessoal vai brigar aqui pelo computador. E aí, pastor, tudo faz? Tudo, graças a Deus. E aí? Então tá bom. Pastor, só põe o celular em pé. É melhor em pé? Senão assim você fica deitado. Aê, agora sim, hein? Vontade de Tudo em deitar paz? mesmo. Eu levantei cedo e até agora, meu. Pastor, tava falando pro pessoal aqui que o senhor viu que eu mandei um áudio aí errado para todo mundo, né? Eu tenho uma lista de distribuição e aí eu fui testar o microfone se estava funcionando. Eu brinquei que eu estava ansioso para ver se o microfone estava funcionando para nossa live de ansiedade e mandei o áudio errado. Aí eu falei, agora já foi, não tem mais jeito. Claro. Tá valendo. Pastor, quando a gente fala de ansiedade, eu tava lembrando aqui, eu tava assistindo ontem a Globo e aí tava falando que amanhã vai ter o jogo, né, do Mundial do São Paulo em 2005. E aí eu tava lembrando desse jogo e aí eu até remete à ansiedade, né? Que assim, eu sempre brinco que assim, quem me conhece sabe que hoje em dia eu tô bem light, mas antigamente eu era louco por futebol, né? E aí eu lembro que em 2005, olha como chega a ansiedade e a neurose do ser humano. Eu, em 2005, o jogo do São Paulo era no domingo de manhã, e no sábado à noite deu 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu deitei, tranquei o quarto, falei pra minha esposa, falei, Elaine, esquece que eu vou dormir. Ela falou, mas por quê, meu? Falei, não, eu quero que chegue logo o dia de amanhã pra chegar logo o jogo. Assim, isso é um exemplo, cara, do cara extremamente ansioso. Assim, eu sou esse cara. Eu sou ansiedade comigo, eu sou extremamente ansioso por tudo. Eu brinco, né, que no começo da quarentena eu fiquei desesperado, né? Eu assistia Globo News, assistia CNN, assistia Band News, Jornal Nacional, e falava de político brigando com o Bolsonaro, com o governador, eu assistia, falava de corona, eu assistia, tudo que era notícia eu assistia, e eu comecei a ver que eu tava pirando. Falei, meu, eu do jeito que eu sou ansioso, eu começar a ver, meu, tudo esse monte de coisa, eu vou ficar doido, né? E aí, meu, eu tenho que dar uma segurada. E aí foi onde eu parei de assistir um pouco. Eu vejo, lógico, uma vez por dia, 2 vezes por dia, dou uma olhadinha, mas assim, não fico nessa neurose, porque senão a gente acaba ficando doido, né? E aí eu falo, do jeito que eu tava, eu tenho certeza que muita gente ainda tá dessa ansiedade, todo esse. É um estresse mesmo que vai criando por conta da situação, né? Foi o que eu mandei ontem. Assim, situação financeira, você não sabe como é que tá o país. É a saúde, você não sabe se você vai viver ou vai morrer, seu parente, como é que tá essa situação. Assim, tá tudo muito instável, né? E assim, é uma instabilidade que a gente nunca viveu, né? Sim. E aí, até assim, perdoa a minha indelicadeza, eu nem apresentei o senhor, né? Para quem viu a outra live já sabe, mas para quem ainda não viu, vou fazer a devida apresentação, né? Davi Salviano, pastor há mais de 40 anos, psicólogo comportamental, com especialização em mente. E o mais importante, né? Casado com a Cida, há 37 anos, pai de 3 filhos e 4 lindos netos. E aí, pastor, quando a gente fala de quarentena, feitas as apresentações... A gente completou 37 anos ontem de Aí, tá casados. vendo? Notícia atual.
E 40 de namoro, né? Ó, passei a notícia em tempo real, ó, 37 anos completados ontem. E quando a gente fala de quarentena, a gente tá falando de um universo que a gente nunca viveu, né? Então, assim, o Márcio tá falando que eu não apresentei porque eu tô ansioso. Então, e é Uhum. verdade. E aí, quando a gente fala de quarentena, a gente tá falando de um universo que a gente nunca viveu, ninguém viveu. Então, assim, você pegar um de 120 anos e um de um ano, os dois estão na mesma, porque nenhum dos dois viveram isso, né? E aí Exato. a gente fala o seguinte, né? Como que a gente vai sair dessa quarentena, né? Porque uma coisa parece certa, né? Assim, igual a gente não vai sair. Parece clichê, mas é verdade, né? Que assim, como a gente entrou, a gente não vai conseguir sair, porque assim, o mundo mudou. Agora, a partir de agora, quando você for no mercado, muito provavelmente você vai ter que ir de máscara sempre. Mesmo depois que puder sair, você vai ter que começar a fazer isso. Assim, isso é um pequeno exemplo, né? E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, pastor: como o senhor tem visto o comportamento das pessoas nesse sentido de assim de mudança, nesse sentido desse comportamento? O senhor tem visto mudança? Olha, no ser humano tem que falar de tudo um pouco, né? Então vamos por aqui. O ser humano se adapta a tudo. O ser humano, eu disse na outra live, não tem problema repetir isso. Eu sou apaixonado por gente. Eu sou apaixonado pelo ser humano. Ainda que não é fácil ser humano, nós fomos feitos para ser humano, mas não é fácil ser humano. Então é preciso muito esforço para a gente ser humano. Exatamente o que a gente foi criado para ser. Tá. Mas o ser humano, ele tem a facilidade de se adaptar a tudo. Então, eu gostaria de iniciar com um texto bíblico de Deus conversando com Abraão. Deus começa, tem uma fala com Abraão e diz assim: Abraão, se tu uma bênção. Então, a minha fala de muitos anos para cá tem sido essa: nós precisamos ser bênção onde quer que estejamos. Não importa onde eu estou, tem que ser a bênção. Se eu estou dentro do mercado fazendo uma compra e puder ser bênção para alguém ali, se eu estou no metrô, se eu puder ser bênção para alguém ali, se eu estiver dentro da igreja, porque dentro da igreja também tem uns caras chatos, ou não? Não me faça pecar, pastor. Na verdade, na verdade, sempre tem um chato de plantão na escola, no trabalho, na igreja, até na igreja, até na igreja. Tá? Mas eu não fui feito para ser chato, eu fui feito para ser bênção. Então, quando eu me coloco, não importa onde eu esteja. Até tem uma crônica mais ou menos nessa linha, eu vou até falar algumas frases dessa crônica, que ele diz assim: onde quer que você esteja, seja bênção nesse lugar. Então, eu preciso ser bênção na minha casa, não importa o que está acontecendo. Eu tenho que ser bênção na minha casa. Eu tenho que ser bênção na minha igreja. Eu tenho que ser bênção como filho. Eu tenho que ser bênção como pai, como marido. Agora, imagina essa situação com um marido insuportável. Eu não sei como a minha esposa me suportou 37 anos, mas ela me suportou. E eu também, eu suportei. Não é o caso Claro, da Elaine. gente. A Elaine tá tranquila. Então, não sei se é a sorte dela ou o azar dela, né? Fazer o quê? Tá, mas então é o seguinte, olha, discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia e fazer as coisas com raiva. Caramba, essa quarentena aqui já não é mais quarentena, é setentena. O último dia que eu saí, eu preguei em Dia dos Chaves. A última saída minha, eu preguei na igreja Dia dos Chaves, no domingo à noite. Eu preguei sobre Cristo, lá na igreja. O tema foi Cristo. E eu estive lá no dia 14. Hoje nós estamos a 23. 23. Então amanhã completa 70 dias. Então, o que adianta fazer as coisas reclamando? Não, eu estou dentro de casa, mas eu vou reclamar, vou fazer, eu vou lavar a louça, eu vou limpar o banheiro, eu vou fazer uma comida, fazer um doce. Eu sugiro isso. Agora é hora de fazer curau, meu. Vai lá no mercado e compra um saco de milho e faça curau para sua esposa. Pamonha é mais difícil, né? Mas, peraí. Tá. Que é na pergunta, como é que nós vamos sair dessa? Como é que a gente está lá? Então, veja, revolta não auxilia, desespero não elimina problema, tristeza não leva a nada. Ah, fiquei triste, estou triste.
Não vai resolver o problema. Lágrima não substitui suor. Sua camisa limpando a casa. Isso vai ser bom, vai ser melhor que certas lágrimas. Irritação intoxica. Dissensão agrava. Calúnia responde sempre com o que há de pior. Então, para que ficar caluniando, reclamando, falando do Bolsonaro, falando mal do Bolsonaro? Você sabe o que eu fiz? Acho que falei para você. Eu fui orar com o Bolsonaro. Nós fomos orar na casa dele no dia 17 de dezembro. Foi lá, estive lá na casa dele, levamos uma lição bíblica para ele, uma Bíblia para ele, uma mensagem. Eu fiz uma mensagem com os textos que ele pregou, que ele usou para se eleger, de João. Eu peguei os textos que ele falava, que eu pegava na televisão, e eu fiz uma mensagem, levei, entreguei, eu não consegui entregar na mão dele, porque estava assim de gente, mas deixei na assessoria, ele me mandou depois um e-mail agradecendo. O que adianta ficar falando mal de Bolsonaro, ficar falando mal do desgraçado do Dória? Que ele vá para o inferno, para onde ele quiser. Mas isso é problema dele, eu não estou aqui para atrapalhar a ele, eu ainda tenho que orar por ele. A Bíblia diz, a minha Bíblia diz, a sua, que eu ainda tenho que orar por essa gente. Aí então tem um detalhe. Para todos os males, só existe um remédio comprovado: continuar na paz. Eu preciso estar em paz. A paz, meu irmão. A paz, meu irmão. Eu preciso estar sempre na paz. Compreender, ajudar, aguardar, esperar. O curso sábio das coisas. Para certa coisa vai acontecer. Tiver que acabar isso, vai acabar. Eu citei para uma paciente essa semana um cântico que eu aprendi quando era menina, que diz assim, ó, a luta vem e passa. Não desanime, não. E se a luta não passar? Eu também não posso desanimar. Reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai. Por que eu tenho que ser esse cara chato? Eu tenho que ser bênção. Então, veja só, fechar essa fala aqui. Pessoas feridas, ferem pessoas. Pessoas amarguradas, amarguram pessoas. Pessoas chatas, chateiam pessoas. Mas pessoas curadas, curam pessoas. Pessoas abençoadas, abençoam pessoas. Pessoas transformadas, tem uma coisa aqui que eu acho bastante interessante. Às vezes eu vejo o cara explodindo de raiva e fala assim, eu estava transformado. Não tonto, você não estava transformado. Você estava transtornado, de transtorno mesmo. Transtorno de raiva, transtorno de descontrole. E transformar é passar de bom para melhor. Transtorno é passar de ruim para pior. Ou de bom para ruim. Então, eu preciso trabalhar sempre pela transformação. Eu não acredito nisso, ó. Não. Eu acredito no esforço. Eu não acredito em coisa fácil. Eu não acredito em moleza. Ah, isso é moleza, faço com os pés nas costas. Eu não acredito nisso. Ó, vou repetir. Eu não acredito em moleza, eu não acredito em coisa fácil e eu não acredito em sorte. Essas três coisas eu não acredito. Eu acredito no esforço. Quem se esforça, consegue. Então, eu inicio a minha fala dizendo isso. Onde quer que você esteja, seja bênção nesse lugar. Porque se você for bênção nesse lugar, eu fui feito para ser bênção. Eu olho sempre para mim e falo, Deus, eu fui feito para ser bênção, eu quero ser bênção. Ó, ontem, essa hora, 5 horas, me ligaram, né, umas 4 da tarde, pastor, a mamãe está morrendo, pastor, o que a gente faz? Falei para minha esposa, eu vou lá. Catei o carro, botei minha máscara, catei o olhinho da unção e cheguei lá na casa, tinha mais de 20 pessoas. A mulher está morrendo com câncer. Na cama, já com aquele rosnado de morte mesmo. Ruim, mal. E umas 20 pessoas da família, católico, espírita, evangélico, né? Eu falei, gente, eu vim aqui ungir essa mulher. Eu vim fazer uma oração por ela e que essa unção que eu vou ministrar agora sirva como ceia, porque ela é da nossa igreja, essa irmã é da nossa igreja. Que sirva de ceia, que sirva de alimento, que Deus, agora estou entregando ela nas mãos de Deus. Ministrei a unção na senhora, orei com todo mundo, preguei para todo mundo. Onde quer que eu esteja, se eu puder ser bênção, não posso não, porque está cheio de... Vamos ser bênção. Vamos lá. Fazer a diferença onde a gente está, a gente tem que fazer a diferença, né, pastor?
Claro, Não tem jeito, é tem que impossível, né? fazer. E aí, pastor, quando a gente fala de ansiedade, né? A ansiedade a gente às vezes confunde, né? Porque assim, ansiedade, até na outra live o senhor falou isso, eu tive procurando, eu li algumas coisas e fala, e tem muitos artigos sobre isso, que fala o seguinte: a ansiedade não necessariamente ela é ruim, né? Ela é um alerta, mas assim, quando que a gente passa essa linha? A ansiedade ela deixa de ser um estágio de alerta para virar uma doença. Quando que é esse Uhum. momento aí? Sim. Então, olha, eu sou ansioso. Eu não tenho nem um pingo de medo de falar que eu sou ansioso. E eu curto a minha ansiedade. Eu acho que eu disse isso também na outra live. Que eu já atendi mais de 3.000 pessoas como psicólogo. Eu atendi 2 pessoas que não têm ansiedade. O oposto de ansioso quer dizer anedônico. É um palavrão, anedonia. Então, o anedônico, ele não está nem aí com nada. Tanto faz ele ganhar a chave de um carro zero, como falar para ele que a mãe dele morreu, a reação é a mesma. Então, é melhor a gente ser ansioso. Então, quando a ansiedade está ligada à curiosidade, porque nós seres humanos somos curiosos. Sim. Então, veja, todos nós, principalmente adolescentes, que eu acredito que os adolescentes estão sofrendo muito nesse momento. Tá? Mas aí, quando o adolescente vê proibido a entrada, tá lá a plaquinha, né? Proibido a entrada, aí é que eu quero entrar. Isso está ligado à curiosidade. Então nós fomos feitos ser curiosos no sentido de aprendizado. A ansiedade, ela tem que estar ligada à curiosidade no sentido de aprender. Se eu não tiver ansiedade, eu não vou aprender nada. Eu preciso ter ansiar por algo bom. Opa, eu anseio. Olha só, tem um hino que diz assim: eu anseio hoje mesmo a salvação, ansiar a salvação, ansiar coisa boa. É um hino do nosso hinário. Tem desejos de abrir lá na escuridão, deixa então entrar. Olha, ele começa com anseio, que está ligado à ansiedade. Então, nesse sentido, a ansiedade é coisa boa. Agora, a ansiedade, ela começa a ser ruim quando eu começo assim, ai meu Deus, não vai dar certo. Ai meu Deus, o que que eu faço? E agora? Ai meu Deus, está chegando a hora. Como é que vai ser isso? Aí já começa a ser ruim. Por quê? Porque aí eu paro de pensar. Aí o coração acelera e vem todos aqueles sintomazinhos, né? Terríveis, suar, o coração dispara. O meu cérebro para de funcionar, a razão começa a ter um bloqueio, então isso começa a ser ruim. Que aí vai desencadear uma porção de outras coisas. Então, a partir de aí, bom, mas vamos lá, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Não, bacana. E aí, pastor, o senhor até já deu uma introdução. E quais os tipos de ansiedade que a gente tem? Que a gente tem a ansiedade que é física, então é o senhor for de palpitação, e a gente tem a ansiedade psíquica, né, que é Mental. o mental, né? E assim, como que é isso? Dá uma pincelada pra gente disso aí, por favor. Olha, para nós psicólogos e para psiquiatra em especial, que cuida disso, né, até com mais. Porque o psiquiatra ele pode receitar. Eu, psicólogo, tenho que entender de medicamento, mas eu não posso receitar, né? Mas eu tenho que conhecer o medicamento. Então, o psiquiatra, ele cuida dos dois lados. Normalmente, o psiquiatra tem toda a noção de psicologia, por isso, tá? Então, veja, de onde vem, acho que a gente até falou um pouquinho disso também na outra live, é, as doenças psicossomáticas, psique e mente. Então, se eu ficar colocando muita coisa na mente, eu só penso nisso, não vai dar certo, porque isso, porque aquele outro, mente. Mas veja, eu sou mente e corpo, né? Corpo e a minha mente está no meu corpo. Mas as doenças psicossomáticas vêm exatamente de uma psique doente, de uma psique com problema, e aí, naturalmente, o corpo vai padecer. Do grego, corpo quer dizer soma. Então, quando acontece alguma coisa que não corre bem na nossa mente, o corpo vai absorver. Você que é meio negro, você é negro ou pardo? Eu falo que eu sou negro, pastor. Só que a pessoa me chama de cor de papelão molhado, eu fico bravo. É negro.
Tá bom, bom, aí é você que tem que administrar isso. Tá, porque vocês negros, os negros, se ele passar vergonha, ele não muda de cor. Se ele ficar com medo, ele não muda de cor. Quem muda de cor somos nós. Mas só que muitas vezes a gente vê uma mancha roxa e fala, meu Deus, por que aconteceu isso? Não sei. Acontece, a gente nem percebeu. Hã? Olha só, o corpo vai somatizando. Eu, na minha família, nós passamos uma crise muito pesada há uns anos atrás, e a minha esposa começou a manchar o corpo inteiro. Aquela mãe, bem, o que é isso? Ai, eu não sei. Os braços, as pernas, a barriga, as costas, aquelas manchas que dava medo, parece que tinha tomado uma pancada. Então, veja, o corpo absorve aquilo que a mente sofre, e aí o corpo começa a padecer. Aí começa a vir os problemas, algumas coisas que realmente preocupam. Então, eu preciso me cuidar. Onde eu estou? Eu gosto de trabalhar um pouco isso aqui. Eu acho que é interessante falar isso nesse momento. Por que eu estou com medo? A hora que eu estou com medo, veja, o medo também é uma situação aversiva. E todos nós, seres humanos, temos medo. Se não tem medo de uma coisa, tem medo de outra. Então, não tem jeito. O medo, ele é um dos maiores inimigos do ser humano. E o medo pode levar à morte. Aliás, o maior medo que o ser humano tem é o medo da morte. Então, dentro da pergunta que você me fez, para pegar um pouquinho de tudo isso aqui. Bom, eu sei que eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. E não importa se eu vou morrer de coronavírus, eu só tenho 40% de pulmão. Quando você tem 100, eu tenho 40. Eu acho que eu disse isso, a outra live também. Eu já fui operado do rim 13 vezes. O medo afeta o rim. Eu tenho problema renal e pulmonar. Eu tenho que, aqui na minha sala, eu tenho um torpedo de inalação. Se eu pegar uma crise da pneumonia agora, todo dia eu tomo inalação. Hoje eu já tomei inalação. Para onde eu vou, tem que levar meu aparelho inalatório portátil. Eu tenho um pesadão, né, que eu não aguento pegar, e tenho que tá. Então, peraí. Eu sei que eu vou morrer um dia. Mas não importa se vai ser um infarto, se vai ser um acidente. Eu estava vindo uma vez lá da divisa do Brasil com o Paraguai, como é que chama aquele lugar que o pessoal gosta de passar férias lá, nas Sete Quedas? Sete Quedas. Hã? Sete Quedas. A cidade lá é Foz do Iguaçu. Estávamos indo em Foz do Iguaçu e era um avião fretado. Tinha 48 pessoas, um avião pequeno, uma festa que fizeram, me convidaram e eu fui e nós estávamos voltando. De repente o avião começou a fazer isso, ó. Sabe aquela hiper tempestade? E aí quando o cara desceu assim, que a gente sentia frio na barriga mesmo, porque descia. Ele desceu a segunda vez. Aí o povo começou tudo ao mesmo tempo a gritar, faz de novo, piloto. Porque como a maioria se conhecia e alguns nunca tinham entrado no avião, foi a primeira vez, eu e a Cida Rocha, minha esposa, estávamos no último banco. Estava toda a minha família, os 3 filhos, né? Na época não tinha nenhum casado, os 3 filhos. E aí a Cida segurou na minha mão assim, forte, falou, meu bem, é melhor a gente falar para esse pessoal parar de gritar e orar, porque a coisa tá feia. O piloto não tá brincando, não. Quem falou que ele tá brincando? Tá, então olha, não importa se foi um infarto, se foi uma cólica renal, se for um problema cardíaco, um dia nós vamos morrer. E todos nós temos medo da morte. Só que o muito medo pode me levar à morte. Então eu preciso admitir por que eu estou com medo. Se tem alguma pessoa que está ouvindo a gente nesse momento e é medrosa, a gente lida com isso todos os dias. Porque todos nós temos medo de alguma coisa. E aí, de repente, a pessoa chega na clínica porque ela tem medo. Medo do quê? Não sei. Aí é problema. Quando a pessoa diz, eu tenho medo de barato, eu tenho medo, não é frescura. Não, não é frescura. A gente precisa respeitar o medo do outro. Tá bom. Do que você tem medo? Ah, eu tenho medo disso, daquilo. Opa, então fica mais fácil a gente trabalhar. Mas quando o cara fala assim, tenho muito medo, do que você tem medo? Não sei. Tá.
Aí, quando eu estou com medo e eu não sei do que eu estou com medo, a gente fala, peraí, por que eu estou com medo? Eu tenho medo do escuro? Eu tenho medo de gente? Eu tenho medo de público? Né, a fobia social? Tem gente que não consegue ficar no meio de muita gente. Então, peraí, do que eu estou com medo? É exatamente aí onde eu começo a trabalhar, porque a solução está dentro de mim, ela vem de dentro para fora. Falei isso da outra vez. Então, peraí. Peraí, por que eu estou com medo? Por que eu estou triste? Por que eu estou assim? Né? Tá bom. Aí vem algumas coisas assim, eu até listei algumas aqui. Enxergar perigo em tudo. Tudo me dá medo. E agora? Altera o sono. Aí da ansiedade eu quero comer demais. Vocês devem ter visto isso, que eu vi isso de uma menina que falou assim, nossa, se eu vestir minha roupa hoje, ela estava com tanta saudade de mim que ela me apertou tanto. Vocês viram isso? Mas ela me Sou eu. apertou. Eu não sei porque a gente não está usando mais social, só de camiseta, bermudão dentro de casa, né? Vai botar o terninho para ver, de repente não abotua mais, né? Come demais, peraí. Por que eu estou comendo tanto? Agora, nós temos um bom desafio nesse período, fazer um jejum, fazer uma consagração. Esses dias, parabéns, pastor Adelmilson, lançou a ideia de fazer o jejum, nós fizemos o jejum. Eu fico muito feliz, não preciso nem saber, mas de repente muitas pessoas continuam fazendo jejum. Agora é um grande desafio jejuar. Eu estou dentro de casa o tempo todo. Eu vou jejuar. Vou fazer uma consagração. Estou comendo demais. Então, dá um basta nessa loucura, nessa ânsia por comer. Aí sim, aí vem a alteração do sono. Por que eu não estou dormindo? Atendi uma paciente essa semana, que meus netos estão aqui hoje, está todo mundo aqui, a casa está lotada. A gente acabou de passar. Nós fizemos uma charreata, né? As gravidinhas da igreja aqui de São Caetano, e aí nós fomos aí o pessoal teve a ideia de fazer essa charreata, e aí, imagina, enchemos os carros de bexiga e fomos, fizemos um barulho aqui hoje em São Caetano, imagina. O povo já não gosta. Mas foi muito legal, meu, foi muito legal. E aí a família daí de Guarulhos veio para cá e os netos estão tudo aqui. Na hora que terminar aqui eu vou poder brincar com eles. Tá, então peraí. Tinha falado da questão do sono. Por que eu não estou dormindo? O que é que está acontecendo? Essa ligação com Deus? Porque é Deus que dá o sono. Deus, eu não estou dormindo, o que que é? Teve um dia que uma senhora ligou para mim e falou, moço, fiquei sabendo, me passaram seu telefone, preciso de ajuda. Pois não, é porque eu não durmo. A senhora não dorme, né? Já estou há 15 dias sem dormir. Falei, tá, a senhora não dorme de dia, mas dorme de noite? Não, estou 15 dias e 15 noites sem dormir. Eu acredito muito nisso. Isso não acontece, isso não existe, meu. Não tem como ficar 15 dias sem dormir. Tá, mas estou zoando. Mas eu falei isso para a senhora. Falei, peraí, vamos conversar. Eu quero saber como que é. Eu acho que é legal ficar 15 dias sem dormir, né? Mas eu nunca consegui. Então eu vou ver, aprender com a senhora. O que você está fazendo? Tá. Aí depois vem também a questão, a tensão muscular. Isso aqui fica duro. Questão, tá aqui, a questão do corpo, né? Esse aqui começa a ficar duro, começa a ficar tenso. Então, dá uma mexida. Para que o meu corpo não padeça. Fazer alguma coisa assim, simples. Aí, tá. Aí também vem a questão do medo de falar em público. Começa a tremer. Problema no corpo. Não consegue falar. Preocupar-se com exercício, preocupar-se com tal. Então, aí a gente precisa ir por parte, né? Peraí, o que é que está acontecendo? Eu preciso trabalhar exatamente em cima disso para que o meu corpo não padeça. Porque depois vem a depressão, né? E vai tomando um rumo diferente, né? Tá. Tudo bem, vamos lá. Pastor, a Mila perguntou aqui o seguinte: o medo, ele também protege? Graças a Deus que existe o medo. Né? Então, Mila, eu acho que você, não sei quem é a Mila, né? Mas ela perguntou, eu vou responder direto para ela. Você ouviu alguma vez a sua mãe falar assim, tem medo, mas não tem vergonha?
Ou você já falou isso para alguém? Tem medo, mas não tem vergonha. Então, o medo existe e ele é sim um protetor. Eu tenho muito medo de Deus. Eu tenho muito medo de algumas coisas que a Bíblia diz. Eu tenho medo. Esse medo é bom. Esse medo é protetivo. Esse medo é protetor. Quando eu disse para vocês, até eu escrevi um pouco sobre o medo, né? Buscando no medo, é o seguinte: o medo é um sentimento que proporciona um estado de alerta. Olha só, o próprio medo pode propiciar esse estado de alerta. É o medo que faz o sapo pular. É o medo que faz o sapo pular. Então, peraí, eu estou com medo. Do que eu estou com medo? Então, eu vou enfrentar o medo, não no sentido de destruir, acaba com esse medo, que medo fresco. Não, o medo existe. Agora, eu preciso é saber como, de onde está vindo esse medo. Por que eu estou medo? O que eu fiz de errado? Toda vez que a gente faz alguma coisa errada, a consciência acusa, que é o primeiro patrão que nós temos é a nossa consciência. Então vem o medo de alguém descobrir. Medo de alguém saber que eu fiz o que eu não devia. Medo de, nossa, né? Tá. Então o medo, ele tem esse sentido protetivo, sim. E graças a Deus que existe o medo. Agora eu preciso respeitá-lo, descobrir e enfrentá-lo cabeça erguida. Não, estou aqui. O que há? Vou nessa. O que mais? A Ana tá falando aqui que ela é filha da diaconisa Rosinha. E o pastor travou. Voltou, pastor? Ah, tá. O meu cortou aqui. E aí, quando a gente vai falar, eu queria falar um pouquinho com o senhor, a gente entrar bem na parte da ansiedade física, né? Dos sintomas. Até para as pessoas conseguirem identificar isso, né? Quais são os sintomas da ansiedade física? Os sintomas que dá fisicamente, resultante da ansiedade. Tá. Bom, então uma das coisas, aí vem a questão da fobia específica. Peraí, por que eu tenho medo? Eu não consigo ir na empresa, não consigo entrar na igreja. Eu já atendi paciente falando, eu sou evangélico, mas eu vou para a igreja, eu passo mal na igreja. Eu não consigo ficar nos cantos da igreja. Eu não consigo. Peraí. Então o meu corpo começa a sofrer, eu começo a ter vergonha. Então aí tem a fobia social. É uma das coisas preocupantes na questão da ansiedade. Peraí, eu sou um ser sociável. O ser humano é social. E eu não posso me tornar antissocial. Então, quando a ansiedade me leva para a fobia social, agora eu não consigo ficar no meio de tanta gente, começo a me isolar. Então, veja, isso é preocupante. Aí tem também o muitíssimo seletivo. Nossa, nas mãos, isso, aquilo. Não estou falando nem na questão da vaidade, né? Porque Deus... não vou jogar culpa em Deus, não. A mulher é naturalmente vaidosa. Esse é um problema da mulher. Ou é uma virtude, como queira. Tá. Mas a mulher naturalmente é vaidosa. E o homem é o quê? Desleixado. Não. Não? Orgulhoso. Errei. Né? São duas coisas quase que entra aí na questão dos pecados capitais, mas enquanto a mulher é vaidosa, o homem é orgulhoso. Um outro homem que é um pouquinho mais vaidoso, tem homem desleixado também, né? Mas tá. Mas naturalmente o homem é orgulhoso. Então é preciso dar uma trabalhada em cima disso. Peraí, como é que eu administro isso? E tem tantos homens orgulhosos, nariz muito acima do chão, o chamado nariz empinado, isso é besta, né? Então, peraí, eu posso ser bom em alguma coisa, eu posso saber muito bem uma coisa, mas não preciso me envaidecer por causa disso. Tá, mas então, na questão daquilo que o corpo sofre, então a fobia social, eu sou um ser sociável, eu tenho que me relacionar, fui feito para me relacionar, para interagir com as pessoas. De repente eu me isolo, eu me escondo, aí pode vir também, está dentro dessa questão aí, que é a questão do transtorno do pânico. Isso é realmente bastante preocupante, está dentro da ansiedade generalizada, né, que é a famosa o TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada.
Quando isso acontece, eu atendi uma paciente uma vez da polícia, ela e o marido da polícia me ligaram, inclusive no sábado. A menina me ligou, olha, pastor, estou aqui com uma pessoa que é minha chefe e tal, e está precisando de uma ajuda. Eu falei, você consegue trazê-la para mim? Está tendo ainda hoje. 8 horas da noite, ela chegou aqui na minha clínica. Aqui eu estou dentro da minha clínica. Quando ela chegou, ela estava segurando assim no braço do marido, assim, ó, sabe aquele olho de susto, de medo, uma soldada, mulherona bonita, inteligente. Dava medo de ver a situação dela, medo, dó. Menina, calma. Ela não entrou sozinha, ela entrou com o marido. Não, pode entrar com o marido, vamos lá. Então, olha só, isso é um transtorno sério, pânico, é um medo exacerbado, medo descontrolado. O corpo da mulher tremia. Então, se fosse pegar no corpo dela, o corpo dela estava todo duro, sabe? Os nervos duros, o músculo, tudo assim, em situação de defesa mesmo. Só que ela não conseguia se defender. Então, veja, a ansiedade, eu preciso de cuidar, peraí, o que está acontecendo? Vou tomar uma água, vou respirar melhor, vou tomar um sorvete aqui, tomar um suco. Eu preciso de alguma para me acalmar, porque senão a situação só vai piorando cada vez mais. Tá bom. Pastor, tem uma pergunta do Sem Som aqui, do meu amigo Ricardo Sem Som. Eu só tô tentando achar aqui que eu me perdi aqui, só um minutinho. Aqui, ó. Deixa eu ver, só um minutinho, pastor, aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Pastor, Deus tem um controle sobre todas as coisas? Sim. E tudo está no controle dele. Só que, Maravilha. quando Deus nos dá o livre arbítrio, então eu posso fazer uma coisa. Um texto que eu gosto, inclusive eu já falei sobre ele, não sei se falamos que nessa live com você, mas que não. Que Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E deu-lhes o poder de dominar sobre todas as coisas. Então veja, o ser humano foi colocado no topo da criação. Tem um outro texto do salmista que ele diz que Deus fez o homem um pouquinho menor que os anjos. Olha a capacidade do ser humano. O ser humano tem capacidade de dominar um leão, um elefante. Há um adágio popular que disse: se o boi soubesse a força que tem, não seria dominado pelo homem. Um boi é capaz de arrastar 10 homens. Só que um homem vai... Eu mesmo, eu vim da roça, eu sou da roça. Eu amancei burro, eu amancei trabalhar com animal. E aqueles animais bravos mesmo, que ninguém conseguia dominar, vinha para mim. E eu era magrelo, miudinho. Aí aqueles burros, pegar aqueles burros muito chuco mesmo, muito ruim. E o burro olhava para mim assim, eu fico imaginando hoje, né? E o burro devia olhar para mim e falar assim: esse coitado aí vai fazer o quê comigo? E eu consegui amansar o burro de arreio, de tombador. Pode falar, pode deixar, quando a ele sabe, ele consegue. Eu tomei coice de burro, tomei um coice de burro uma vez, meu, que olha, não vou falar detalhe não, né? Foi terrível o negócio. Tomei sim, mas não teve um burro. Mula é coisa terrível. Tá, mas estou dizendo isso aqui para dizer, veja, Deus colocou a gente no topo da criação para dominar sobre tudo. Agora, o que mais eu preciso dominar é a mim. Mas aí a pergunta do Ricardo... Isso. Se Sim, Deus está no Deus controle. está no controle. Deus está no controle. Agora, a minha parte eu tenho que fazer. De obediência, de respeito, não é? Olha, não é para andar sem máscara, então vamos andar com máscara. Quem mandou isso? Eu não sei quem foi o cara, porque que falou que tem que usar máscara. A gente fica com a máscara 3 horas, daqui a pouco o ar que eu estou jogando para fora, o gás carbônico, ele fica ali, ó, nesse espaçozinho aqui. Daqui a pouco o gás carbônico que eu pus para fora, ele volta para dentro. Eu inalo de novo. Ele vai fazer mal. Não, mas tem que usar máscara. Tem muitos médicos falando sobre isso agora. Tá, mas se eu sair na rua sem máscara, a partir de segunda-feira vai ter multa.
né? Vai ter multa a partir de segunda-feira para quem estiver na rua sem máscara, tal. Dos estabelecimentos, nenhum dos estabelecimentos que estão abertos pode entrar sem máscara. Eu tenho que entrar. Eu tenho que botar a minha máscara. Eu não vou entrar sem máscara, porque eu vou criar problema. Então, veja, Deus está no controle, a minha vida é Deus que controla, tá, mas espera aí, a minha parte eu tenho que fazer. Ter cuidado com a higiene, com a alimentação, com dormir direito, com fazer a minha oração, com fazer a minha prece. Senhor, né? Teve um dia que o meu filho, ele ia tocar para o Obama. E aí, um dia antes, meu sobrinho morreu. A igreja ajudou muita gente a oração naquela... Nossa, um sobrinho de 22 anos bateu o carro e morreu na hora. E ele com meu filho, eles eram como irmãos, sabe? Aqueles primos que se dava mais mesmo, assim. E aí, quando foi... E eu tinha aquele dia, eu tinha que fazer uma palestra, um encontro de mulheres, mais de 200 mulheres, e tinha um casamento. Tinha que pregar de manhã, fazer o encontro à tarde, e à noite um casamento. E aí eu tive que viajar para o interior para cuidar, né? Conversar com a família, resolver o que tinha que resolver, um sobrinho do interior. Voltei, eu arrumei substituto para o encontro de mulher e para pregação, mas para o casamento eu não arrumei. Eu tive que subir para São Paulo para fazer o casamento. Aí o Irineu falou para mim, né? Eu estava chegando no buffet do casamento e ele estava conversando com a Dayana veio me trazer. Aí ele falou, pai, amanhã, na hora do sepultamento, eu tenho que estar tocando para o Obama. Vai ter 10 mil pessoas, que a gente espera aqui. 10 mil pessoas. E eu não sei o que fazer. Falei, filho, o que você fez hoje? Ele falou, nós ensaiamos 10 horas. Nós ficamos 10 horas no estúdio, gravando, ensaiando, refazendo, e agora eu estou na praia. Falei, então você faz o seguinte, ó, olha para o céu, anda o máximo que você puder, corra o máximo que você puder. Não precisa fechar o olho, não. Olha para o céu e fala assim, Deus, eu não sei o que fazer. Eu estou com essa missão, e ele é a espala, né? Quem conhece em Vila Maria sabe que ele é a espala, então é o principal da orquestra. E ele ia fazer um solo na hora do sepultamento do primo dele. Eu falei, filho, ó, o pai está chegando aqui, dá uma olhada, ó. Aí ela mostrou o buffet, estamos chegando no buffet onde vamos fazer o casamento. Eu estou o tempo todo aqui falando com Deus, porque eu vou fazer o culto fúnebre já, né, depois do meu sobrinho. Mas não tem outra saída. Deus está no controle? Tá. Eu não sei o que fazer. Então, ó, de olho aberto. Deus, eu não sei o que fazer. Me ajuda. Falei, filho, faça isso. Aí ele correu uns 10 quilômetros, e aí que botou a cabeça para cima, assim, olhando para cima e falando para Deus, né, pisando na água da praia, já de noite. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, a tarefa é essa. Senhor, peraí, Deus está no controle. É Ele que vai dar a saída. É Ele que vai dar a condição. Fiz o casamento, terminei o casamento, não conheci o noivo, só conheci o noivo no altar. Fiz o casamento, quando terminou, o noivo, cara, vamos jantar com a gente. Não, senhor, me desculpa, ó, vou te contar o que está acontecendo. Eu estou com uma morte em família, não, e contei para ele. Você está louco, cara? Sim. Ó, minha filha está no carro, não teve coragem de descer. Ela ficou no carro, minha filha e meu genro estão me esperando. E nós agora estamos voltando para o interior para cuidar da liberação do corpo. E da manhã às 10 da manhã, sepultamento, tá. Deus está no controle? Tá. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Boa. Muito bom. Pastor, seguinte, vamos... Rapaz, tá acabando o tempo. Temos 10 minutinhos e eu queria falar dois assuntos com o senhor. O senhor controla esse tempo aí, por favor. O Tá. primeiro é o seguinte, qual que é a diferença de ansiedade, síndrome do pânico e depressão? Cada um é um. A ansiedade é uma coisa natural do ser humano. Não sei se deu para ficar aí patente para as pessoas. Né? Tem ansiedade que a gente precisa controlar, administrar, segurar. Tem aquela ansiedade que aí eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, de um medicamento. Tá. Só que essa ansiedade pode me levar à síndrome do pânico. E a depressão. A depressão vem depois, né? Então, veja, deixa eu falar só um detalhezinho aqui, que é o seguinte. Traumas, estresse, doenças físicas e até a depressão. A ansiedade pode me levar a isso, até a depressão. É a porta de entrada, né? A ansiedade, sim. Sim, o medo também é uma porta de entrada.
Só que nem todo medo é depressão. E nem toda depressão mata. Espera aí, eu estou ansioso. Por que eu estou ansioso? Então, deixa eu ver, para ficar bem patente aí na questão da ansiedade, que eu falei um pouquinho disso na outra vez. Ansiedade, é que eu tinha uma frase bem curtinha sobre ela. Sim, a ansiedade é um termo usado para vários distúrbios. Então, por que eu estou ansioso? O que é que está por trás disso? De repente, o cara já está desenvolvendo uma depressão e nem percebeu a ansiedade. Olha só como é louco. E veja que, nesse sentido aqui, a depressão é praticamente o último estágio. Primeiro, a ansiedade, um medo simples, um medo comum, né? Só que nem todo medo é depressão, nem toda depressão leva a consequências maiores, o cara pode sair de depressão, né? Tá, mas então, primeiro vem a depressão, a ansiedade, depois os transtornos, porque a ansiedade ela vai causar não só o transtorno do pânico, né, o transtorno bipolar, bipolaridade, aquela pessoa que de repente está feliz, daqui a pouco está triste. Bem simples, de uma maneira mais simples para a gente saber um pouquinho sobre o transtorno, o bipolar. O bipolar, ele pode estar feliz agora, daqui a pouco está bravo. Quer dizer, ele vai de um polo a outro, em questão de minutos. Tá certo? Tá, já pode acontecer. Então, veja, da ansiedade até a depressão, pode acontecer todos esses transtornos. O transtorno do pânico, o transtorno bipolar, ou a ansiedade exacerbada e tal. Aí, por último, vai chegar a depressão. E aí, sim, a depressão, ela é a perpetuação do humor descontrolado. Aí a pessoa já não tem mais domínio sobre si. E não adianta, de primeiro, a gente ouvir algumas pessoas falando, isso é frescura, que depressão, isso é falta de fé, isso é falta de crença, está faltando Jesus. Espera aí. Tantas pessoas boas da Bíblia passou pela experiência da depressão. Eu não concordo, né, que Jesus tenha tido depressão. Mas Jesus passou por alguns momentos estreitos. Jesus passou por uma angústia terrível, a ponto do próprio Jesus dizer assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Dá-nos a entender que Jesus estava numa angústia muito grande. Vai chegar o momento. Ele sabia o momento que ia chegar. Jesus sabia a hora que ele ia ser crucificado, sabia a hora que ele ia morrer, sabia tudo. Ele tinha noção disso. Hoje, inclusive, na lição de hoje, né, muito boa a fala do pastor Samuel e do pastor Eleilton, explicou muito bem essa questão da cruz. Foi muito linda a lição hoje de manhã com eles. Tá, Jesus sabia de tudo, mas ele vai até Deus e diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava no momento de ansiedade, no momento de angústia, num momento terrível. Aí tem algumas pessoas da Bíblia, eu até anotei aqui, por exemplo, a Noemi. Noemi teve depressão. Elias, eu já ouvi algumas pessoas dizer que Elias tinha tendência a suicídio. Opa, aí também não, meu, dá licença. Eu ouvi um dia o cara fazendo uma palestra e falou que Elias tinha tendência a suicídio. Ai, meu Deus, não consigo concordar com um negócio desse. Porque Elias chegou para Deus e falou, Deus, não aguento mais. Imagina um homem que tinha matado 450 profetas, dos bambambam, do Todo-Poderoso, e agora ele está sendo perseguido. Não era para ter angústia? Não era para sofrer? Então, Elias passou medo. Elias sofreu. E aí ele chegou para Deus e falou, Deus, é melhor se você tirar a minha vida. É muito diferente do que o cara que tem a tendência a suicida. Isso é uma coisa. Eu quero tirar minha vida.
Pedir para Deus tirar a minha vida é uma coisa, agora eu ter a tendência suicida é totalmente diferente, mas não dá para a gente falar disso, que isso vai muito longe. Mas então veja, Noemi, Elias, Jeremias, a pessoa que sofreu mais do que Jeremias, as angústias que ele teve, as preocupações que aquele homem teve, o que ele era. O outro, o Paulo. O Paulo, mesmo sendo um homem muito otimista, Paulo teve ocasiões em que ele foi terrivelmente angustiado, abatido, sofrido. Ele escreve Coríntios, 2 Coríntios 2, 4. 2 Coríntios 4. Ele conta um pouco do sofrimento dele, das angústias que ele sofreu. Né? Tá. Então, veja, os problemas existem. E eu, como um ser humano, eu preciso, eu sou um ser humano. Eu estou aqui sofrendo esse problema. Vou dar a volta por cima. Boa. Tudo bem? Pastor, outro. Esse agora precisava ser rapidinho, porque temos só mais 4 minutos. Dica para combater a ansiedade. No outro vídeo, pessoal, quem quiser dar uma olhada, vai no outro vídeo, que foi o primeiro que a gente gravou, que tem o da bala, da laranja, mas fala um pouquinho pra gente, pastor. Algumas dicas para combater a ansiedade. Tá. Bom, uma dica clássica é o seguinte. Primeiro, eu preciso pensar quem eu sou. Quem sou eu? Então, eu que sou um pai de família, que tenho uma esposa, que tenho filhos, tenho criança, peraí. A minha responsabilidade, dentro da responsabilidade, isso não vai me abater. Eu vou dar a volta por cima, eu vou vencer. Né? Eu até falei um pouco dessa frase, o seguinte, o medo faz o sapo pular. E o medo e a necessidade faz o homem se mexer. Então, peraí, eu estou sofrendo esse problema, mas peraí, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar uma saída, eu vou sair dessa situação. Tá, uma outra coisa, isso é natural da gente, né? Uma outra coisa é o meu apego a Deus. Não, eu não posso nunca, em hipótese alguma, falar, também Deus não cuida de mim. Senhor, eu estou aqui. Isso eu preciso fazer sempre. Senhor, eu estou aqui. Eu estou preocupado, eu estou com medo, eu não estou bem, eu estou com dor. Senhor, mas eu estou aqui. Me ajuda, cuida de mim. De repente, aquela oração mais simples, a oração mais simples que existe é aquela do publicano e o fariseu, que ele orou e falava assim, Senhor, eu te agradeço porque eu faço isso, porque eu dou esmola, tá. E o publicano simplesmente olhou para Deus e falou assim, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então, veja, essa para mim é uma das grandes orações, a semelhança da oração do Pai Nosso. Ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha fraqueza, ajuda-me na minha dor. De repente não dá nem para abrir a boca, só o pensamento. Senhor, o que eu faço agora? É só no pensamento. Então eu não posso perder isso de vista. Né? Aí tem a questão da bala. Ó, eu vou acrescentar aqui, você botar um chiclete na boca e não mastigar o chiclete até ele perder o sabor. Ansioso tem que fazer isso. Bota o chiclete não é mastigável? Então coloca o chicletinho, de preferência aquele chicletinho tridente, é assim que fala? Trident. Pega aquele lá, que ele é saborosinho, quem gosta? Ou exatamente aquilo que você gosta, aquilo que mais você gosta. Chocolate. Sabe aquele chocolate que você ama, que você gosta? Né? Vamos pegar aqui o alpino, coloca ele inteiro na boca e não morde. Fica só saboreando. Então, para nós, ânsia, eu faço isso. Eu estou dizendo de algumas coisas assim, da laranja, eu faço, hoje mesmo eu já descasquei. A bala, de vez em quando, aquela bala mastigável, a bala Sete Belo. Coloca ela na boca, ó. Não mastigar. São coisas simples assim que é possível fazer. E acima de tudo, essa da nossa ligação com Deus, né? Deus é o nosso consolador. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso padrão. Jesus Cristo passou pelas mais terríveis experiências que o ser humano passou. Nenhum de nós passaria pelo que Jesus passou. E Jesus passou, resistiu, venceu, foi vitorioso. Pastor, obrigado mais uma vez. Temos só 10 segundos aqui. Obrigado, tamo junto. A gente vai se falando. E quem puder, entra lá no canal Pierre Lopes Barbosa no YouTube, que tem o vídeo que a gente fez outra vez e vai ter esse aqui. Valeu, obrigado, pastor. Tamo junto. Valeu, pessoal. Fica com Deus. Beijo. Deus, abraço a todos. Valeu, pastor. Amém.